Então, gente, agora a gente vai entender melhor como que se dá essa organização dos elementos químicos na tabela periódica e como nós podemos utilizá-la, certo? Então, como vocês já sabem, na tabela periódica os elementos químicos são organizados em ordem crescente de seus números atômicos, certo? Então, nas linhas, né, que são as séries ou períodos, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de seus números atômicos. Também, como já sabemos, os elementos químicos estão organizados em linhas e colunas. As linhas são chamadas de séries ou períodos e as colunas são chamadas de grupos ou famílias. O que mais que a gente já sabe? Cada quadrinho da tabela periódica, cada quadradinho que compõe a tabela periódica, contém um elemento químico com algumas de suas informações específicas, como por exemplo o número atômico, massa atômica, algumas tabelas periódicas, além do número atômico e da massa atômica, vem a distribuição eletrônica dos elétrons em camadas. Aí os elementos também podem vir em cores diferentes, então, por exemplo, o carbono é pretinho e sei lá, o potássio é vermelho. Isso pode indicar se quando, por exemplo, um elemento químico é radioativo, ou quando ele é artificial, ou seja, criado pelo homem, ou quando ele é natural, ou quando, enfim. Cada tabela periódica vai trazer suas particularidades, mas, de uma forma geral, a tabela periódica é composta por linhas e colunas. As linhas são as séries ou períodos, as colunas são os grupos ou famílias. Os elementos químicos estão organizados nas linhas em ordem crescente de número atômico. Cada quadrinho é um elemento químico. São 7 linhas e 18 colunas, certo? Isso vocês já devem aprender. Então vamos lá. Como utilizar a tabela periódica? Cada quadrinho da tabela fornece os dados de um elemento químico. Então, cada quadrinho tem um elemento químico. Lá vem o símbolo, no mínimo, né? Vem o símbolo, a massa atômica e o número atômico daquele elemento químico. Em algumas tabelas periódicas pode vir o nome do elemento, pode vir a distribuição eletrônica dos elétrons nas camadas, ou se um elemento químico é radioativo ou não. Certo? Então, como nós já sabemos também, a tabela periódica é organizada em linhas e colunas. As linhas horizontais são denominadas períodos ou séries e e nelas, né, nessas linhas, nos períodos e nas séries, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de seus números atômicos. Estão lá colocados na ordem crescente do número atômico. Então, do menor número atômico até o maior número atômico conhecido, certo? O número da ordem do período indica o número de níveis energéticos ou camadas eletrônicas do elemento. O que isso quer dizer, gente? São 7 linhas, não é isso? São 7 linhas, são 7 períodos, são 7 séries. Na linha 1, quer dizer que o elemento químico possui apenas uma camada eletrônica. Lembra, as camadas eletrônicas também são, 7. 7 linhas, 7 camadas eletrônicas, ok? Que 7 camadas são essas, tia? Só para lembrar. K, L, M, N, O, P e Q são as camadas eletrônicas. Então, se o elemento químico tá na linha 1, quer dizer que ele só tem uma camada, que é a camada K, beleza? Se ele tá na linha 2, quer dizer que ele tem duas camadas, que são a K e a L. Eu pergunto para vocês, se ele está na linha 7, quer dizer que ele tem quantas camadas? Quem respondeu 7 aí de casa acertou. Quer dizer que ele tem 7 camadas eletrônicas. Tem K, L, M, N, O, P e Q. Beleza? Então já saiba. Se eu disser assim, um elemento X está localizada no terceiro período, né, na terceira linha, ele possui quantas camadas eletrônicas? 3 camadas eletrônicas. Entenderam? Tem K, L e M. Ok. Aprendam
Isso, pelo amor de Jesus Cristo, tá bom? Então tá aí, ó. Excluindo o primeiro período, onde localizam-se os elementos hidrogênio e o hélio, todas as séries começam com metal e terminam com gás nobre. São 7 linhas, 7 períodos, né? Tirando o primeiro período, que só tem o hidrogênio e o hélio, né? O período 2 até o período 7, todos os períodos começam com um metal e terminam com um gás nobre. Ah, tia, no primeiro não começa com metal e termina com gás nobre? Não, porque o hidrogênio não é um metal. E o primeiro elemento químico do primeiro período, da primeira linha, é o hidrogênio. O hidrogênio não é um metal, tá bom? Mas o hélio é um gás nobre, ok? Então, todos os períodos, com exceção do primeiro, começam com um metal e terminam com um gás nobre, certo? Como vocês sabem, são 7 períodos, 7 linhas. No primeiro período tem 2 elementos. No segundo período, 8 elementos. No terceiro, também 8. No quarto, 18. No quinto, 18. No sexto, 32. E no sétimo, até agora, 30 elementos, ok? O período mais curto possui 2 elementos e o maior possui 32, como vocês podem ver aí, certo? O que mais que a gente pode observar aqui, ó? Então, tá aqui, ó. Esse daqui são os períodos ou séries, que são as linhas horizontais, certo? São 7 linhas horizontais. Aí, ó, com exceção do primeiro período, todos os demais, de 2 a 7, começam com metal e terminam aqui, ó, com gás nobre. Cada quadrinho da tabela periódica vem um elemento químico, geralmente o seu símbolo, o seu número atômico, a sua massa atômica embaixo. Alguns vêm o nome, outros não vêm o nome. E a distribuição eletrônica pode vir aqui do lado direito, ok? Então, assim que são organizados em períodos ou séries os elementos químicos. Quem está aqui, por exemplo, no sexto período é porque tem 6 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, certo? Quem está aqui no quarto período é porque tem 4 camadas eletrônicas, K, L, M e N, e assim por diante, ok? Lembrem-se, pelo amor de Jesus Cristo, o período onde o elemento químico está quer dizer o número de camadas que aquele elemento possui. Se ele está no terceiro período, ele tem 3 camadas eletrônicas. Se ele está no quinto período, ele tem 5 camadas eletrônicas e assim por diante. Aí eu botei aqui, ó, praticando. Por exemplo, os elementos oxigênio e o flúor estão na segunda série e possuem 2 camadas eletrônicas, K e L. O potássio e o cálcio estão no quarto período e possuem 4 níveis eletrônicos, K, L, M e N. Aí tem aqui, ó, um cientista está estudando um novo elemento químico que ele chamou de nonáucio. Este elemento tem 5 camadas eletrônicas. Ele tem 5 camadas eletrônicas. Sabendo disto, em que período da tabela periódica o cientista deve colocá-lo? Se ele tem 5 camadas, eles têm que estar no quinto período da tabela periódica, na quinta linha da tabela periódica, ok?